começar agora para a gente, na verdade, encerrar nossa aula com o estudo dos gases. Até 2014 não havia aparecido questão sobre gases na tua prova do Enem ainda. Nunca tinha aparecido gases. Como apareceu em 2014, eu vou reservar esses 20 minutos finais para a gente revisar, então, aí o nosso estudo dos gases. O que tu tem que saber de gás? Lei geral dos gases ideais. Quando o gás sofre uma transformação de um estado inicial de pressão, volume e temperatura para um estado final, pressão, volume e temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai respeitar a lei geral dos gases ideais. O que tu tem que ficar muito esperto na lei geral dos gases ideais? Então o gás está num estado e ele muda o estado. O que é mudar o estado do gás? É ir para uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Só que o estado final do gás, o produto PV por T, tem que ser igual a PV sobre T do estado inicial. O único detalhe que tem que ficar muito, muito, muito atento é que essa temperatura, pessoal, tem que estar em Kelvin. A grande pegadinha das questões é que eles te dão a temperatura em graus Celsius. Não esqueça de somar 273 para achar a temperatura em Kelvin. Beleza? A equação de Clapeyron, também conhecida como equação de estado, PV igual a nRT. Aqui, ó, eu saliento as unidades. No sistema internacional, Pascal e metro cúbico. Mas tu não pode esquecer, tá em negrito inclusive. A temperatura tem que ser em Kelvin. Até a pressão eu posso botar em atmosfera, volume em litros, não tem problema. Desde que o que eu ponha de um lado, aqui, ó, de um lado eu ponho do outro, não tem problema. Agora, a temperatura jamais em graus Celsius ou Fahrenheit, sempre em Kelvin, tá bom? Agora, termodinâmica, trabalho, pessoal. Sempre que tiver trabalho, eu terei que ter variação do volume. Ou seja, o gás tem que se expandir, aumentar o volume, ou comprimir, diminuir o volume. Quando a pressão é constante, tem um nome isso, isobárica, o trabalho se calcula com P, pressão, que é constante, vezes ΔV. Quando a pressão for variável, aí ele vai ter que te dar um gráfico. Não é muito cara de Enem isso, mas só porque como a gente está revisando, vamos olhar todos os aspectos. Então, como eu calculo o trabalho realizado pelo gás quando a pressão, olha aqui, ó, tá vendo a pressão? Ó, a pressão está variando, ó, a pressão varia de P1 para P2. Essa pressão que é variável, ela, como é que eu calculo? Eu faço a área abaixo do gráfico. Essa área vocês, né, em nível médio e vestibular não sabem calcular, mas vai cair um trapézio, vai cair uma área que tu conheça para calcular a área abaixo do gráfico, tá? Então, o trabalho do gás é a área do diagrama P versus V. Agora, olha que interessante, muitas vezes, muitas questões pedem ao aluno o sinal do trabalho apenas. Se o volume aumenta, expansão, eu tenho um ΔV positivo. E se eu tenho um ΔV positivo, o trabalho vai ser um trabalho positivo. Então, o gás é que empurra o êmbolo, trabalho positivo. Se eu tiver uma compressão, eu teria um volume diminuindo, ΔV diminuindo. E se o ΔV diminui, o gás ganha energia. Deve ter tido um agente externo, alguém está comprimindo o gás. Então o gás recebe energia. É do meio externo sobre o gás. Então eu tenho uma compressão. Notem que o sinal do trabalho provém do sinal do ΔV. Anota aí. Como saber o sinal do trabalho? Sabemos o sinal do ΔV. E por último, se o volume é constante, quanto é que é o ΔV? O ΔV é zero. Se o ΔV é zero, não há trabalho. Então, só há trabalho quando o gás é expandido ou comprimido? Isso. Para ter trabalho, tem que ter aí expansão ou compressão. Primeira lei da termodinâmica. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica é uma lei energética que vai mostrar como é que são as trocas de energia com o meio externo. Tem duas maneiras de trocar energia com o meio externo. Ou com calor, aí é fácil, eu tenho o meu gás aqui, quando eu ponho calor, aumenta a energia interna. Quando eu retiro calor, diminui a energia interna. Mas também tem trabalho.
Se eu comprimo o gás, e agora tu tem que se ligar no seguinte, comprimir o trabalho é negativo, mas comprimir tu põe energia. Por isso que tem esse sinal negativo. Por quê? Porque uma compressão, sei lá, vou inventar, tá? Uma compressão de menos 100 joules. Compressão de menos 100 joules. Comprimir. Não tem condições, pessoal. Agora só porque eu disse que não tinha condições, saiu. Então, eu fiz uma compressão. Eu pego ali, ó, um trabalho de menos 100 joules. Tá? Menos 100 joules. Então, como eu comprimi com menos 100 joules, isso aí vai, na verdade, se eu só comprimisse, compressão sem troca de calor, na verdade, ó, tá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Simultaneamente eu coloco calor, 200 joules. Agora voltou a sincronizar. Deve ter sido um problema no Wi-Fi mesmo. Agora eu estou escrevendo, tá saindo. Tá? Show de bola. Então vamos lá. Então, olha aqui. Primeira lei da termodinâmica. Agora posso escrever, tô feliz. Calor menos trabalho. Simultaneamente, eu aqueço com 200 joules. Ali um foguinho colocando calor no meu gás. E eu comprimo. Como é que eu sei que é compressão? Olha lá o sinal. Menos 100 joules. Ao mesmo tempo que eu aqueço o gás, eu faço o quê? Eu comprimo. Então, a variação de energia interna haverá duas contribuições. Entrará 200. Por que entrou 200? Porque eu estou colocando calor. E entrará entrará 100. Olha ali, ó. Olha como é que fica. Por isso esse sinalzinho aqui, ó. Porque, na verdade, um trabalho negativo, comprimir o gás, tu acaba colocando energia. Então, a variação de energia interna será de 300 joules. Menos com menos, tu acaba somando aquele 100. Tá? Então, está aí um exemplo das trocas energéticas que pode ter com um gás. Tem duas maneiras, ou com calor ou com trabalho. Então, para variar a energia interna, pessoal, tu sempre terá que variar a temperatura do sistema termodinâmico. E como é que tu varia essa temperatura do sistema termodinâmico? Com calor e trabalho. Anota aí, a energia interna sempre vai variar quando a temperatura absoluta variar. Só que como é que eu vario a temperatura e vario a energia interna consequentemente? De duas maneiras, com calor e com trabalho. Tá? Agora, como é que é a questão que geralmente aparece? A questão que geralmente aparece é a questão que envolve transformações. Tu tem que saber como é que funcionam as transformações termodinâmicas. A primeira transformação, pessoal, isotérmica. Aí basta o aluno usar de lógica. Iso. O que é o prefixo iso? Igual. Termos, temperatura. Então, olha lá. O que vai ficar constante? É uma transformação de temperatura constante. Eu acabei de te falar que a energia interna depende da temperatura. Se eu estou te dizendo que uma transformação, a temperatura será constante, então a energia interna será constante. Ok? Então vamos voltar para lá. Olha lá. Ó. Se a temperatura é constante, não há mudança de energia interna. São as perguntas clássicas que se te fazem. Então, se não há variação de energia interna, vamos voltar aqui. Eu tinha o quê? Primeira lei da termodinâmica. Delta U igual a calor menos trabalho. Mas não variou a energia interna. Então, se não variou a energia interna, o que vai acontecer? Q menos W é igual a zero. Por isso que eu estou te dizendo que a quantidade de trabalho e calor, isso aqui é um Q, ficou meio ruim aqui, mas a quantidade de calor é igual a de trabalho. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo numérico. Como é que é possível? Muita gente confunde, pessoal, anota aí, por favor. Muita gente confunde. Isotérmica, temperatura constante, não teve calor. Errado. Na isotérmica, teve calor.
Como é que pode? Ah, olha só, pensa comigo o seguinte. Se ao mesmo tempo que eu coloco calor, estou aquecendo, vou inventar um número, 200 joules, tá? 200 joules. Se ao mesmo tempo eu fizer uma expansão, o trabalho é positivo, o que eu estou fazendo? Ao mesmo tempo que entra 200 em forma de calor, sai 200 joules na forma de trabalho. E por isso que, ΔU é Q menos W. Então, meu amigo, entrou 200, sim, entrou 200, mas saiu 200. Por isso que não variou a temperatura. Qual é a pegadinha que ele vai querer fazer contigo? Ah, na isotérmica não teve calor. Errado. Teve calor na isotérmica, tá? Agora, um outro exemplo. Se ele falasse para mim assim, eu retirei 50 joules de calor. Pô, tirei calor, eu tirei energia, mas simultaneamente eu comprimi com 50. Bom, novamente, por um lado, olha lá, ΔU, por um lado eu retirei calor, 50 calor. Por outro, eu coloquei 50 na forma de trabalho. Portanto, a isotérmica sempre eu terei a quantidade de calor igual a de trabalho na isotérmica. Bom, lá da Lei Geral dos Gases Ideais, PVT igual a PVT. T igual, temperatura constante. Então, produto PV num lugar é igual a produto PV em outro lugar. Por isso que o gráfico é chamado de isoterma aqui, é uma hipérbole, decresce ali com o aumento do volume, decresce a pressão inversamente proporcional. Dobra o volume, divide por 2 a pressão. Triplica o volume, divide por 3 a pressão. Tá? Então, olha lá. Por exemplo, coloco calor e tudo que eu coloco de calor tem que sair de trabalho. Tá? Isobárica. Iso igual, baros, pressão. Então, a isobárica é a transformação de pressão constante. De novo, PV sobre T igual a PV sobre T. P's iguais, corta, fica volume por temperatura volume inicial por temperatura inicial igual a volume final por temperatura final. Por isso que o gráfico PV, aqui PV, como é que é o gráfico PV? Pressão constante, pessoal, pressão não muda. Tá? Agora, aqui sim, por isso que o gráfico VT é uma proporção direta. Dobra volume, dobra temperatura, tá? Agora, a isobárica, eu tenho calor, eu tenho trabalho e eu tenho variação de energia interna. Tem um macete, essa é a mais chatinha das transformações. Na isobárica, quando o volume aumenta, a temperatura aumenta. Tá ali. Mas se a temperatura aumenta, olha lá, se a temperatura aumenta, como é que é o ΔU? ΔU é positivo. Porque tudo que acontecer com a energia interna acontece com a temperatura e vice-versa. Agora, se o volume aumenta, o que nós vimos no início ali do trabalho? Trabalho positivo. Agora, pessoal, e o calor? Como é que é possível eu expandir e ao mesmo tempo aumentar a energia interna? Não parecem coisas incongruentes? É porque ao mesmo tempo que eu expando, eu coloco calor. Tá? O inverso, quando eu comprimo isobaricamente com a pressão constante, a temperatura diminui, volume diminui. Como é que eu sei disso aqui? Temperatura diminui, volume diminui. Daqui, Então, temperatura diminui, delta de energia interna negativo. Volume diminui, trabalho negativo. Basta saber se volume aumenta ou diminui para saber o trabalho. E aqui, como é que eu consigo comprimir e diminuir? Eu estou comprimindo, né? Muitos achariam que a temperatura tem que aumentar. Como é que eu diminuo? Tirando o calor. E sempre há mais calor envolvido na isobárica que trabalho. Beleza? Segue. Próxima transformação. Isocórica, isovolumétrica ou isométrica. O que fica constante? Volume. Volume constante. Novamente, PVT igual a PVT. V constante corta, tá ali. Proporção entre P e V, gráfico PV não varia volume e se não varia volume, não tem trabalho. Essa é a pergunta que mais é feita sobre gases. Então eu ponho calor e não se mexe. Então, se não tem trabalho,
A única maneira de variar a energia interna é com calor. Próxima, adiabática, pessoal. Próxima transformação. Não há calor. Qual é o macete? Lembra? Ó? Diabo lembra inferno, fogo. Né? A é um prefixo de negação. Então, sem calor, sem diabo, sem fogo. Né? Não há troca de calor. Macetezinho aí para tu não esquecer da adiabática. Se não há troca de calor, a única maneira de variar a energia interna é com o trabalho. Por exemplo, se eu ficar esmagando, expandindo um gás, sem botar uma fonte de calor, adiabática, tá? Então, quando eu expando, temperatura e pressão diminuem. Quando eu comprimo, temperatura e pressão aumentam. Nota que a adiabática está entre duas isotermas, tá? Então, tem trabalho. Desculpa. Enem 2014. Olhem a questão que caiu no Enem 2014. Não foi uma questão fácil, pessoal. Não foi uma questão fácil essa do Enem 2014. Um sistema de pistão... Não foi fácil porque o cara não reconhecia que transformação era. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, pode movimentar-se livremente, sem atrito. Encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. Tá? Então, olha ali. Ó. Então, estou aquecendo e medindo a pressão no manômetro. Tá? Daí ele diz assim, a partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se para valores ΔH. Então, a variação da altura corresponde a uma variação de volume, como mostrado no gráfico. Foram estudadas separadamente as quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. A diferença no comportamento dos gases no experimento, decorre do fato gás M em relação ao V apresentar. Bom, pessoal, o que acontece? Aí o cara tem que ter um raciocínio um pouco, não foi fácil raciocinar essa questão. Esse objeto, ele está aqui em cima e ele está empurrando esse êmbolo para baixo. Quais as forças que nós temos? Nós temos a força peso do objeto, e nós temos a pressão atmosférica, ok? Pressão atmosférica. Aqui dentro, quando o êmbolo estava lá embaixo, eu tinha uma pressão tal que equilibrava o peso do objeto mais a pressão atmosférica. Eu pergunto para vocês, quando se deslocou esse êmbolo aqui, dessa posição inicial para a posição final, o que aconteceu? Alterou o peso do objeto e a pressão de fora? Não. Então, se antes estava em equilíbrio e depois está em equilíbrio, essa daí, por mais que muita gente esperneie, é uma isobárica. É uma transformação em que P é constante. Tá? Então, nós temos ali essa transformação. Beleza, pessoal? Agora, ele me dá um gráfico, observem que ele me dá um gráfico de ΔH, da variação. Só para salientar, o volume é a área da base vezes a altura. Então, o delta de volume que eu vou sofrer tem a ver, porque a área do êmbolo fica constante, tem a ver com ΔH daquele êmbolo. Tá? O que acontece ali? Como ele me deu um gráfico de ΔH por calor, na verdade, como o A é constante, o que acontecer com o ΔH acontece com o ΔV, com o volume. Então, para facilitar a minha vida, olha o que eu vou fazer. Eu não vou analisar o gráfico que ele me deu. Eu vou pegar a quantidade de calor e vou analisar, sabe com o quê? Com o ΔV, com a variação de volume, com o volume aqui, tá? Do gás. E tu vê que é linear para esses dois caras, ó. É linear, ok? Então, o gás M em relação ao gás V. Eu ponho dois gases. Pessoal, mesmo que eu ponha dois gases ali dentro, esses dois gases,
eles terão pressões, né? Maior pressão de vapor, não, menor massa molecular, maior compressibilidade. Agora, o que tem a ver ali? Tem várias grandezas estranhas ao aluno, por isso que confundiu. O que o aluno tem que entender aqui é o seguinte: nesse tipo de transformação, o que está acontecendo? Olha só, tu lembra e pergunta ali, ó, que é o que mais me leva a crer para o aluno fazer. A capacidade de calor é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Certo? Agora, olha só. Se eu pegar uma mesma quantidade de calor para o gás, e ele chamou esse gás aqui de M e esse gás de V, eu vejo que eu preciso fornecer mais calor para um gás do que para outro. Então a quantidade de calor é diferente. Agora, na transformação isobárica, onde é que eu quero chegar? Olha aqui. Se P vezes V é igual a NRT, N é o número de mols, R é a constante dos gases universal. Olha aqui. Como é uma isobárica, o que nós temos? É xarope a questão mesmo, pessoal. Como é uma isobárica, V é diretamente proporcional a T. Então, o que acontece com V, na verdade, também acontece com T. Por isso que, olha só, o que eu fiz aqui na minha análise gráfica? Eu botei uma mesma quantidade de calor, tá vendo? Uma mesma quantidade de calor. E eu analisar a variação de volume, na verdade, é analisar a variação de temperatura. Então eu vejo que o gás M, olha o gás M, variou bastante o volume, variou bastante a temperatura. E o gás V variou pouco a temperatura. Então, olha ali a capacidade calorífica, eu consigo analisar. Mas até o aluno chegar a isso, ver que é uma isobárica. O que vale para o H vale para o ΔV, o que vale para o V vale para o T, putz, é um caminho longo, né? Então, não é uma questão fácil a que nós estamos fazendo. Então, o gás M, eu tive um delta de temperatura no gás M maior que o delta de temperatura no gás V, para uma mesma quantidade de calor. Significa que a capacidade térmica calorífica do gás M é menor que a capacidade calorífica do gás V. Então, o fato de o gás M ter em relação ao V menor capacidade calorífica. Não é coisa muito fácil de ser analisada. Então, aí, a questão do Enem de 2014 foi boca braba, menor capacidade calorífica. Tá? Então eu tinha que analisar. Isso aqui me dizia que era isobárica. Isso aqui, quem sabe ΔH, sabe ΔV, sabe ΔT. Tudo pela relação do gás. E aí o cara ainda tinha que saber capacidade calorífica e saber que o resto que ele falou ali era bobagem. Não foi uma questão fácil. Transformações cíclicas, pessoal. Rapidamente, nosso tempo já está esgoelado. Olha aqui. Um ciclo termodinâmico, se o ciclo for no sentido horário, isso aqui é uma máquina térmica. Eu ponho calor para obter trabalho. Se o ciclo for no anti-horário, eu tenho uma máquina frigorífica. Eu ponho trabalho para retirar calor. Num ciclo, anota aí, sempre a área interna do ciclo para te dar o trabalho do ciclo. Tá? Trabalho do ciclo. Por que o trabalho do ciclo é zero? Porque eu saio de um ponto e volto ao mesmo estado. E a quantidade de calor trocada no ciclo, entra e sai em alguns momentos, é igual ao trabalho do ciclo, que era a área interna que eu acabei de falar. Segunda lei da termodinâmica, importante, aqui já caíram algumas questões. É impossível construir uma máquina térmica funcionando em ciclo que pegue todo o calor da fonte quente e transforme em trabalho. Porque uma máquina térmica, tu quer isso. Tu quer botar calor numa caldeira e fazer aquele eixo ir para frente e para trás. Tu quer fazer ele ir para frente e para trás. Então, o que tu faz aqui, pessoal? Tu faz uma queima, tu põe calor. Né? Já viram, né, por exemplo, uma máquina térmica famosa, a Maria Fumaça, né? Tu vai lá na Maria Fumaça, tá? E tu coloca carvão, tu coloca lenha e tu queima. É impossível, a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível pegar todo o calor da fonte quente e obter só trabalho, movimento. Sempre tu dissipa, joga fora, tu despeja para o ambiente uma parte, aliás, uma grande parte de energia. Se tu quer saber o rendimento, isso aqui é uma grandeza que eles adoram na
prova do Enem. Rendimento é o quanto tu aproveitou, útil, trabalho, pelo que tu forneceu. Tá? Tem uma relação de conservação de energia, porque se tu põe aqui, por exemplo, tu põe na máquina, tu põe lá, eu tive 10 quilojoules de energia fornecida pela fonte quente, calor da fonte quente. Mas eu aproveitei 2 quilojoules. Bom, se tu aproveitou 2 quilojoules, então quanto é que tu deve ter rejeitado para o ambiente, para a fonte fria? Princípio de conservação de energia, pessoal. Dos 10, tu aproveitou 2. O que tu fez com os outros 8? Jogou fora. Jogou fora os outros 8. Então, o teu rendimento é o quê? É o que tu aproveitou, 2 quilojoules, do fornecido, que é 10 quilojoules. Então, 0,2 é o teu rendimento, ou 20%. Tá? Relativamente tranquilo aí o rendimento da máquina térmica. Beleza? Buenas. A máquina frigorífica é o contrário, pessoal. A máquina frigorífica, uma vez já caiu questão do Enem assim, o calor sempre flui do quente para o frio? Não. Ele flui do quente para o frio espontaneamente. Porque não espontaneamente eu posso forçar, olha ali, ó. Eu ligo na eletricidade um compressor, por exemplo, numa geladeira, máquina frigorífica, e eu forço o calor sair do frio e ir para o quente. Uma máquina frigorífica. Então, a máquina refrigeradora ou frigorífica, olha aqui, ó. Tu entra a trabalho para retirar calor da fonte fria para a fonte quente. Tá? Em máquinas frigoríficas se chama eficiência. É o quanto tu consegue retirar de calor da fonte fria, porque tu quer isso, né? Retirar do congelador a fonte fria pelo que tu gastou de energia. Para fechar, ciclo de Carnot. O Carnot idealizou um ciclo. O ciclo de Carnot é aquele ciclo ideal. Aí o que o cara pensa? A ideal é um ciclo 100%. Não, meu amigo. Se fosse 100% rendimento, tu ia ter uma violação da segunda lei. Não, tu não viola a segunda lei. Uma outra maneira de tu falar a segunda lei da termodinâmica é falar que jamais o rendimento é 100%. Se eu conseguisse pegar todo o calor e transformasse todo em trabalho, eu ia ter 100% aqui. Então, é impossível transformar todo o calor da fonte fria, da fonte quente, em trabalho. Então é impossível ter rendimento 100%. Ah, mas o Carnot fez uma máquina ideal. É ideal porque a máquina de Carnot te dá o máximo de rendimento. Máximo, mas jamais 100%. A máquina que te dá o rendimento máximo é aquela máquina, olha como é que se fala rendimento de Carnot. 1 menos temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Opa, volta aqui, temperatura da fonte quente. É legal tu saber que a máquina de Carnot é feita com 2 isotérmicas intercaladas por 2 adiabáticas. Então, Carnot, 2 isotérmicas intercaladas com 2 adiabáticas. Vamos ver, então, as questões aí. Vamos lá. O que nós temos? Enem 2011. O motor só pode realizar trabalhos e receber uma quantidade de energia de um outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento de um motor são decorrentes de... Pessoal, ele está dizendo que eu não consigo aproveitar toda a energia, segundo a lei da termodinâmica. De acordo com o texto, as transformações de energia ocorrem no funcionamento do motor decorrentes de a liberação de calor dentro do motor ser impossível? Não, tu libera calor. A realização de trabalho pelo seu motor ser incontrolável? Não, tu controla. A conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Está aí, segundo a lei da termodinâmica. Não consegue converter todo o calor em trabalho. Parte é rejeitada, jogado fora.
D. Transformação de energia térmica e cinética ser impossível? Não. Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável? Também não. Tá? Tu não consegue transformar todo o calor da fonte quente em trabalho. Última questão, Enem 2012. Aumentar a eficiência na queima de combustível de motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo da ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. No entanto, a busca de eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. O que limita essa busca de eficiência? O tipo de combustível fóssil que utilizo sendo um insumo não renovável, será que é por causa do combustível? Um dos princípios da termodinâmica segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Daí, uma máquina térmica nunca vai atingir o ideal. O ideal seria 100%. Né? Funcionamento do ciclo de motores, a repetição contínua exige parte da energia. Não. Força de atrito inevitável entre as peças tais provocam desgastes contínuos. Não. A temperatura que elas trabalham para atingir o plasma é necessária. Não. Está aqui, segunda lei. O aluno tem que entender, tá? Da segunda lei. É impossível transformar todo o calor da fonte quente em trabalho. Tá, pessoal? Então, tá aí a nossa revisão de termodinâmica, termologia, né? Física térmica.